quinta-feira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e Rita Mundim. Olha só, pessoal, a Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a venda ilegal de joias no exterior. Agora pela manhã, a polícia também está nas ruas em um outro inquérito, na questão que envolve a vacinação, né? O secretário estadual de Transportes e prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB, é alvo da Polícia Federal nessa quinta-feira, nessa segunda fase da Operação Venere, ou Venire, sobre a suposta fraude nos cartões de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo teria ocorrido em 2022. Eduardo Costa, dois assuntos aí que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, essa questão que apura a venda de joias no exterior e também essa operação da PF, que já está um passo dessa questão das joias, um passo à frente, inclusive com um alvo lá do secretário de Transportes do Rio de Janeiro. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu vou apenas repetir o que falei aqui nos últimos anos. Sobre as joias, vamos apurar. Se é verdade tudo que se diz, é muito grave. Agora, sobre a vacina, Júnior, é uma indecência. O fato de alguém não querer se vacinar é o direito desse alguém. Eu já questiono não vacinar uma criança, mas a pessoa física maior de 18 a 21 não vacina. Agora, o desserviço que o Bolsonaro criou ao falar sobre a vacina, ao imitar uma pessoa morrendo de Covid e, sobretudo, de insinuar que a vacina contra a Covid poderia provocar a AIDS nas pessoas, isso é inacreditável. Isso é tão grave, que fez Bolsonaro ser esquecido ou apagou ou ofuscou o esforço que ele fez na ajuda financeira aos estados. Salvou estados. Aqui em Minas, por exemplo, o Zema pagou salário com o dinheiro da pandemia que ele mandou. Então, tudo que foi construído de bom no governo dele, ele estragou com a boca, pelo falastrão que era. Mas, tudo isso ainda é pequeno perto de um chefe de estado. Não precisava de fazer, não. Admitir a falsificação do cartão de vacina. Isso é inaceitável. Cadeia dele. Ô Rita Mundim, toda essa movimentação em torno então do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu sei que o inquérito vem correndo, as investigações estavam em andamento, mas eu não sei se é coincidência, porque nós estamos num período muito tumultuado no que diz respeito à economia e as respostas e entregas que o governo Lula tem que dar e tem que fazer. Tivemos esse estresse em cima do câmbio, né, um movimento muito forte de desvalorização do Brasil ao longo das últimas semanas. E outras coisas aconteceram, como o leilão do arroz, etc. A PEC lá do fim do mundo. Então eu não sei se o momento agora, né, pedia um desvio de assunto, que é um assunto que já estava na mesa. Agora, como o Eduardo disse, as coisas têm que ser apuradas. Eu acho que na época da Covid, infelizmente, o presidente Bolsonaro, ele não agiu como um chefe da nação, como um estadista. Ele poderia ter a opinião dele, mas a forma que ele se expressou, a forma que ele tratou a Covid não foi muito adequada. Ele poderia falar que ele não concordava, ele poderia apontar, como ele mesmo apontou, e está se provando que ele não estava errado, que a vacina tinha que ser mais testada, ele tinha o direito de exigir da Pfizer garantias para comprar a vacina, mas enfim, ele comprou a vacina, o processo de vacinação ocorreu, mas repito, ele deveria ter tido uma postura diferente. Ele poderia ter mantido a mesma opinião, mas de uma forma diferente. Em relação
a falsificação do cartão e as joias, isso tem que ser apurado. E se houve mesmo essa falsificação do cartão, realmente isso é um crime, né? Qualquer tipo de falsificação, e não é nada lá um bom exemplo ou uma atitude republicana para um presidente. Então eu acho que nesse caso da Covid ele não teve postura de um presidente da República. William Travassos, e aí? Bom dia para você. Bom dia, o Júnior, bom dia, bancada. Ô Rita, eu preciso só provocar a Rita porque eu quero saber, porque quando você fala sobre a parte do alta do dólar no dia anterior, você está me dizendo que isso pode ter relação, por exemplo, essa grande operação da Polícia Federal para tentar abafar o momento da dificuldade econômica do país? É exatamente isso que eu tô isso. Então vamos trazer isso para as claras, para a gente ser de forma, vamos falar sobre isso, porque a gente sempre, quando observa que em algum momento nós estamos enfrentando uma crise, surge alguma outra coisa que apaga aquela crise ou abranda, e a gente vai pensando em outros mecanismos, né? Essa operação, eu não sei se isso tem a ver com o Bolsonaro, já partindo pela teoria da conspiração, se é que os senhores me permitem. Por quê? Duque de Caxias, ele é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Existe uma briga na base do Cláudio Castro, do governador do estado, entre o Rodrigo Barcelar, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, e o Washington Reis, que é o secretário dele de transportes. Quem é o Washington Reis? Ex-prefeito de Caxias, desse segundo maior colégio eleitoral. Quem é o prefeito atual? É o tio do Washington Reis, o Wilson. O que o Washington Reis quer fazer? Colocar agora, lançou como pré-candidato o sobrinho dele, que é um tal de Netinho. O Washington Reis é talvez o segundo maior, a família Reis é a segunda maior família em poder político no Rio de Janeiro. Então, partindo desse princípio que a Rita quicou essa bola, talvez, não sei, é claro que tanto o caso da vacina, do cartão de vacina, precisa ser investigado em função do Mauro Cid, tudo que ele falou. Agora, eu questiono, Bolsonaro precisava desse cartão de vacina sendo o presidente da República? Um cara que sempre disse que não tomou vacina e não ia tomar. Ele precisava desse cartão, ou o próprio fato de ser presidente já abria as portas que ele precisava na época para entrar em qualquer lugar? Esse é um questionamento que eu faço, senhores, porque foi o quê? Foi um jogo de trapalhões que eu vejo muito como o filme dos Trapalhões, essa história de Mauro Cid com o secretário de saúde de não sei aonde, onde todo mundo tem a senha. Pô, vamos imprimir cartão de vacinação falso. É de uma estupidez absurda o cara fazer um troço desse. Sobre as joias, se houve um tipo de sacanagem de pegar as joias, né, e tentar esconder o que ganhou, tem que ser responsabilizado. Ladrão é ladrão, gente, independente de qualquer coisa. A gente não pode compactuar com nenhuma irregularidade. Agora, não se esqueçam, nesse momento que a gente está vivendo, que a Rita lembrou muito bem, de crise econômica e ano eleitoral, tudo é possível. Só para eu entender, você e Rita estão dizendo que tem uma orquestra... dizendo nada, eu só quiquei a bola. Não, vocês estão falando porque o que a Rita levantou foi isso, que tem uma operação da Polícia Federal no fundo para abafar o problema da economia que o país está vivendo. Eu quero abrir uma divergência aí, claro. Deixa eu ver a Rita aqui, peraí, vai lá, Rita. É para mudar o foco. Não, porque vocês estão falando que o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal estão fazendo uma ação orquestrada para mudar um foco que é a ação do dólar. Eu não estou falando isso. Eu só levantei para você uma outra possibilidade. Estou falando sobre o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, que é onde atua justamente o cara que é alvo dessa operação, que está aparecendo dentro de uma mansão. Diga, Rita, peraí. O que eu estou dizendo, essa operação está correndo há tempos. Então, surgia hoje, nessa semana, né, numa quinta-feira, depois que o governo tentou entregar ontem a sinalização de que vai cortar despesas. Então, tipo assim, vamos abafar, acabou isso aqui, a entrega do arcabouço, porque não entregaram nada. O que houve ontem foi uma reunião onde houve uma sinalização, né, uma boa vontade do presidente em falar de responsabilidade fiscal, mas nada foi entregue.
consegue. Então isso surge hoje, tipo assim, vamos mudar o foco, não vamos falar disso mais não, sabe? Vamos esquecer que o Lula atacou o presidente do Banco Central, que chamou ele de inimigo político, que o dólar foi a 5,70, vamos esquecer tudo para trás e vamos virar a página. Porque esses mandados, Marcelo da Fonseca, foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, estão sendo cumpridos pela Polícia Federal. São 3 instituições do país que estão sendo colocadas em xeque aqui, pelo menos foi isso que eu entendi. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. É curioso que eu, abrindo divergências já do William e da Rita, esse argumento dessa teoria da conspiração, né, de que era para mudar o foco, foi muito usado pelos petistas, né, quando o governo Dilma conseguia alguma ação, aí ia lá, a Operação Lava Jato lançava alguma operação de manhã, falou, isso é para desviar o foco. Então, parece que tanto um lado quanto o outro, às vezes, usa esse argumento de que a operação é só para desviar o foco. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que esses 2 casos, né, o caso principalmente da vacina, a gente não está tratando o caso do governo Bolsonaro, de como que ele lidou com a questão da Covid. Quem condenou ele pela forma como ele tratou a Covid foram as urnas. Ele perdeu uma eleição, né? Porque a população considerou que ele não enfrentou a Covid da forma como ele deveria. Então, ele foi condenado nas urnas pela sua ação, né? No mínimo displicente em relação ao combate à Covid. Agora, o caso da vacinação, esse caso eu acho que ele é mais fraco. Porque o ex-presidente Bolsonaro já deu várias entrevistas sobre isso. Ele fala, eu não vacinei, desde o início ele assume. Eu te respondendo, William, ele não precisava dessa fraude para entrar nos Estados Unidos. Como ex-presidente, ele teria direito ao passaporte diplomático. Então, esse caso da vacina fraudulenta, ele é um pouco mais frágil, eu acho. E eu acho que, principalmente quando a gente lembra que no Conect SUS, né, o sistema do Ministério da Saúde, várias pessoas podem ter acesso, é possível que uma pessoa, algum bolsonarista, entre lá e forge um cartão do presidente Lula. E aí vão falar que é falsificado. Então, esse caso, eu acho o caso mais frágil das 2 denúncias. Já o caso da venda das joias, esse eu acho que tem um indício de corrupção muito forte. Porque o primeiro fator, o ex-presidente não comenta esse caso. Ele não fala sobre essa venda das joias. Todas as vezes que ele foi perguntado, que ele foi questionado, ele passa meio batido, né? Cita, fala que joga problemas no governo do PT. Então, falta o ex-presidente Bolsonaro esclarecer sobre esse caso da venda das joias. E aí eu acho que nesse caso a Polícia Federal tem muito a investigar, tem muito a apurar e o ex-presidente tem muito a responder. Talvez esse seja o caso que mais vai machucar o discurso de anticorrupção do ex-presidente Bolsonaro. O que eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém não, tá? É porque a operação de hoje, ela é focada nesse caso frágil que o Marcelo fala e ela tem um alvo, o Washington Reis, que é uma liderança na política do Rio de Janeiro, e o cara que está tentando manter a sua hegemonia, o comando do município de Duque de Caxias, é o 2º maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. E o alvo é ele. E está relacionado ao quê? A vacina. Então, o objetivo é esse caso frágil para atingir Bolsonaro ou está direcionado a uma disputa William, eleitoral? Esse Washington, vale lembrar, um aliado do ex-presidente, né? Sim. Durante o governo Bolsonaro, esse prefeito, né, que o William apontou todos os problemas dele, era um aliado forte do Bolsonaro. Gente, acabou de sair aqui. O Fávaro, ministro da Agricultura, acabou de cancelar o leilão de arroz. Uma decisão difícil, segundo ele, porque a entrega do arroz dos produtores gaúchos está normalizada e acabou a especulação do preço do arroz do Mercosul. Então é isso que eu estou falando. Estão tentando virar a página para notícias positivas, fazer de conta que nada aconteceu até ontem. Marcelo, só pra gente fechar esse assunto, senão a gente não vai parar. É que não dá pra colocar em xeque a Polícia Federal. É isso que eu ia falar. Eu acho que colocar em xeque a Polícia Federal é outra coisa. É o momento, eu tô falando, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser punido. Eu tô falando, é um momento. Mas então, se a gente pensar que o governo do presidente Lula vai ter problema durante os 4 anos, a Polícia Federal teria que ficar sem fazer nenhum tipo de ação contra o ex-presidente Bolsonaro durante 4 anos. É engraçado como no governo Bolsonaro a esquerda acusou o Bolsonaro de manipular a Polícia Federal, né? Sim, a mesma acusação aconteceu dos 2 lados. Nós devemos, cada um de nós, ter a nossa posição, a nossa ideologia, as nossas preferências e respeitar dos outros. Sim. Agora, nesse conversa de redação, não pode faltar o mínimo senso de justeza nas coisas. Pau que dá em Lula tem que dar no Bolsonaro e fim de papo. Deixa eu virar assunto aqui, Tomar.